Amados, continuando então na primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje nós vamos meditar no capítulo 1, verso 12 ao 17. O Evangelho da Graça na vida de Paulo. Eu convido a congregação a ficar em pé para a gente ler esse texto. Depois vocês vão ficar um tempinho sentados. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Tomem assento, por favor. Na exposição que nós fizemos domingo passado, versos 1 ao 11, Paulo instruiu Timóteo a admoestar, a advertir os falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas na igreja em Éfeso, pervertendo o evangelho e trazendo discussões para o meio da igreja, discussões inúteis, fúteis, ao invés de serviço piedoso. Esses mestres se achavam doutores da lei, entendidos da lei. Falavam da lei com ousadia, mas pouco sabiam do que estavam fazendo e falando. Na verdade, faziam mau uso da lei, como se não fossem alcançados por ela no rigor da punição. Se achavam justos demais para ela. Achavam-se cumpridores plenos da lei. Talvez pensassem assim, nem preciso de salvação. Nós sabemos a lei, a gente usa a lei e a gente não precisa. Após Paulo, então, fazer defesa da lei, a gente viu isso a partir do verso 8 até o 11, e mostrar a razão da lei ter sido dada, ou seja, apontar o pecado de todo homem, de toda mulher, afinal nós todos somos pecadores, como ele mesmo disse, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Fica claro no texto bíblico que esses falsos mestres, na verdade, estavam usando a lei contra eles mesmos, usando o instrumento de condenação por não conhecerem nada de lei e ainda fazendo mau uso dela. A lei nunca salva e nunca salvou ninguém. A lei não foi para justos, mas para pecadores, para punir os pecadores. Na verdade, a lei revela que nós precisamos de um Salvador. Por isso, Paulo diz que a glória do Evangelho aponta para Deus e não para quem foi salvo. Nós não somos o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. É o Evangelho da graça e não de mérito. É sobre salvação de gente condenada e não para aqueles que se acham ou se achavam justos. Eu creio disso no verso 11. Enquanto o apóstolo foi encarregado desse Evangelho, verso 11, ele diz, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, do qual ele foi chamado para ser ministro, para ser apóstolo. Um evangelho que salva a gente pecadora. Nós. O texto de hoje, Paulo mostra como ele mesmo, o pior dos pecadores, foi salvo. E ainda comissionado por Deus por misericórdia. Porque ele é o pior dos piores. Foi comissionado por Cristo para ser representante de Cristo, enviado aos gentios. Um exemplo, um modelo de quão grande é a graça salvadora do evangelho. Hoje pela manhã alguém comentou sobre o ladrão na cruz, não sei quem foi, na IBD. E aí, 3 pessoas na cruz. Cristo e um perverso de cada lado. E um deles reconheceu Cristo como Rei, como Senhor. E Jesus prometeu que ele estaria no paraíso. É assim. Gente que não merece. Gente que não merece. O pior que possamos imaginar. Quando se arrepende, é salvo pela graça. É essa graça que alcançou Paulo. É essa graça que nos alcançou. O texto de hoje,
Vou dividir, ele é um bloco só, tá? Vou dividir em alguns pedaços para facilitar a argumentação, mas ele é um bloco só. Não tem assuntos diferentes, né? Conforme a gente viu no primeira parte, do 1 ao 11, a gente consegue dividir facilmente em 2 grandes blocos. Nesse não, é um bloco só, que na verdade ele está argumentando, conectando com o verso 11. É um grande argumento o capítulo 1. Um grande argumento de que Timóteo deveria admoestar os falsos mestres a partir do Evangelho, e não a partir de outra concepção. E então, no final do capítulo 1, ele chama Timóteo a combater esse bom combate firmado na fé, e não em outras coisas, que aí a gente vai fazer em outro momento. Então, versos 12 ao 14, Paulo agradece e ele começa: dou graças a Cristo Jesus. Ele agradece Cristo porque o considerou fiel e o designou para o ministério, o apostolado dos gentios, mesmo sendo Paulo um terrível pecador. Ele não agradece pelo que fez por Cristo, ele agradece pelo que Cristo fez por ele. O apóstolo está dizendo que Cristo olhou para ele e o considerou digno de confiança pelo que a graça fez com sua vida, sem olhar para o que ele fora antes do Evangelho. Cristo não olhou para o que Paulo foi, Cristo olhou para o que Paulo era no momento do alcance da graça. Este homem é fiel, ele será designado, escolhido por Cristo, para o ministério aos gentios. Já vimos lá no capítulo 1, verso 1, que Paulo mesmo diz no início da carta, que ele foi comissionado ao apostolado por ordem de Deus, Pai, e de Cristo Jesus. Não foi autocomissionamento, como a gente vê por aí nos dias de hoje, arrogando direitos, méritos para ser apóstolo, algo que nem existe mais. Não foi nada disso. Uma ordem de Deus, uma ordem do nosso Salvador e de Jesus, nossa esperança, que escolheu o pior dos piores para ser representante do amor e da graça de Cristo aos gentios. Isso é o evangelho da graça. Se nós fôssemos contratar Paulo ou fazer uma entrevista com Paulo, nós demitiríamos ou nem contrataríamos Paulo para ser representante da igreja. Tamanha sua ficha corrida. Nós expulsaríamos muitos homens, heróis da fé. Nós, crentes, por causa da ficha corrida, esquecendo que a graça salvadora de Cristo apaga nossos pecados, coloca no fundo do mar e ele não traz mais a lembrança. Esse é o modelo. Então Paulo, mesmo sendo um blasfemo, como ele mesmo diz, a mim, verso 13, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, tão blasfemo, ele não reconhecia Jesus como Deus e Senhor, e ainda obrigava os outros à mesma blasfêmia. Ele perseguiu muitos e encostava na parede e obrigava pela força, pela violência, que blasfemassem contra Cristo. Paulo, um perseguidor, perseguiu a igreja de Cristo, perseguiu o próprio Jesus. E quando lá no caminho de Damasco ele cai, Cristo diz isso para ele. E um homem insolente, ou seja, orgulhoso, atrevido, Cristo derrubou ao chão, o cegou e o transformou em um novo homem. Cristo o fortaleceu e o considerou fiel para o serviço. E Cristo mesmo o comissionou. Paulo sabia de onde tinha vindo, da perseguição à igreja de Cristo e de perseguir Cristo. Olha os textos, Atos 22. Paulo fazendo sua defesa diante do povo em Jerusalém, narrando o seu encontro com Cristo, quando ele foi preso. Persegui este caminho até a morte. Caminho aqui é o caminho do Evangelho. Este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E ainda em Atos, Paulo dizendo diante do rei Agripa, aqui ele já estava preso, fazendo também sua defesa, Atos 26, ele diz assim: na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muito dos santos na prisão
E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo era um perseguidor ferrenho contra a igreja, contra o evangelho, contra Cristo. Há ainda outros textos que Paulo diz que ele não valia nada. 1 Coríntios capítulo 15, Efésios capítulo 3, Filipenses também trata. Então, embora Paulo fosse devoto a Deus, e a gente percebe que ele tem autorização dos sacerdotes, ele tem autorização dos líderes religiosos, Paulo era um religioso de primeira linha. Embora fosse devoto a Deus, era ignorante e incrédulo quanto ao evangelho. É o que diz aqui na sequência do texto, no verso 13. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Um homem religioso e dos bons, que anteriormente havia usado a lei de modo ilegítimo, mas, igual a eles, um homem religioso longe dos céus. Um homem religioso longe da salvação. Somente quando creu em Cristo foi salvo de seu pecado. E Paulo não usou sua ignorância para pedir desculpa, para se desculpar. Olha, eu não sabia bem diante de Deus, pois ele sabia que mesmo assim ele era um pecador. E como ele mesmo disse na carta, o pior, ele sabia que não merecia nada. Olha o verso 14, quando ele diz, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade, transbordou, porém, eu sou mal, eu fui mal, eu persegui, eu dei aval para matar, eu prendi, eu arrastei, eu pressionei para que blasfemassem. Porém, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Isso é salvação. Isso é salvação. Então ele sabia que não merecia nada. Não merecia nada de Deus. Nada para se orgulhar que não fosse Cristo. Nada de si mesmo para apresentar que não fosse a graça do Evangelho. Esse é Paulo. Esse é Paulo. Percebam então a diferença no que nós vimos semana passada com os falsos mestres que falavam de si mesmos, achando que sabiam muito, versos 5 ao 7. Como diz assim, o objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Já Paulo ensinava a partir de Deus, não falava de si mesmo. A carta aos Coríntios ele discorre isso várias vezes. Paulo era um ministro autorizado e comissionado por Deus, verso 11 e verso 12 que nós já lemos. E aí o verso 14, Paulo então reconhece a graça abundante de Deus sobre ele. Uma graça transbordante que o alcançou com fé e amor, duas virtudes fundamentais para a caminhada com Cristo e que nós recebemos dele mesmo. A fé e o amor são virtudes que nós recebemos de Cristo. E o amor nós conversamos bastante hoje pela manhã. A fé a gente não tratou hoje, mas o amor nós falamos bastante na IBD. Foi essa graça salvadora que alcançou Paulo e que nos alcançou. E o que os falsos mestres recusaram. E por isso se afastaram da fé evangélica, conforme nós já vimos aqui no verso 6. Se desviaram destas coisas. De que coisa? Um coração puro, o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Esses falsos mestres se afastaram dessas coisas. Religiosos. Estavam na igreja, ensinando coisas erradas, na igreja em Éfeso. Paulo não. Paulo ensina a partir de Cristo, que é o verso 11 e verso 12. Então, amados, não há compatibilidade do evangelho com gente falsa e orgulhosa, querendo destaques por conhecimento, por oratória, por discussões frívolas e, por fim, querendo se enriquecer, grana, pela piedade do evangelho. Isso está lá no capítulo 6, versos 3 ao 10. A gente achando que ser mestre no sentido de aquele que ensina, tá? Aquele que prega, não é autoridade, porque a autoridade é da palavra. O mestre ele tem autoridade por causa da palavra. Achando então que essas coisas são fonte de renda. Não. Paulo vai refutar isso
na carta lá no capítulo 6. Então nós vimos domingo passado que nós não fomos salvos pela lei, repito. Não conseguimos cumpri-la plenamente. Podem tentar. Não vai servir, não vai adiantar. Por isso a lei apontou para Cristo, aquele que cumpriu toda a lei, o perfeito, o Cordeiro Imaculado de Deus, que foi morto no nosso lugar para que nós tivéssemos salvação. Ele foi punido no nosso lugar para que nós fôssemos justificados, salvos por ele. Na verdade, então, a lei acusa e expõe nossos pecados. Exatamente o que esses falsos mestres estavam fazendo, usando a lei de modo ilegítimo, expondo seus próprios pecados merecedores de condenação. Nós só fomos salvos porque Cristo nos amou e se entregou por nós, morreu em nosso lugar quando ainda éramos rebeldes e pecadores. Falamos disso na IBD também. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Eu estou pregando o óbvio. Eu estou pregando a mesmice do Evangelho. E esse é o trabalho do pregador. Esse é o trabalho pastoral. Pregar a obviedade e a mesmice domingo após domingo. Por vezes a gente se esquece do que é Evangelho. Olha Paulo aos Romanos, capítulo 5, e alguém hoje pela manhã citou assim esse texto. Não lembro quem foi. Por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, ele provou, pelo fato de Cristo ter morrido quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos nem justos e nem bons. Pode ser que alguém morresse, poderia ser que alguém morresse por um bom ou por um justo. Nós não éramos nenhum dos dois, nós éramos pecadores, inimigos de Deus. E Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Deus provou o seu próprio amor para conosco. Isso é graça do Evangelho. Isso é boa nova de salvação da ira de Deus. Por vezes nós falamos, o Evangelho é isso, né? Se voltarmos ao original, a ideia é essa, boa nova, uma boa notícia. Boa notícia de quê? Boa notícia de que em Cristo somos salvos da ira de Deus, da punição do ímpio. Então, não há orgulho do crente fora da cruz de Cristo. Paulo diz isso aos Coríntios. Me orgulho na cruz de Cristo, me orgulho na humilhação, me orgulho na morte do velho homem, do homem natural. Porque é pela cruz, pela morte que deu vida, que então temos vida. Então, de nada adianta se orgulhar de entregar o dízimo. Eu não estou pregando contra o dízimo. Nem de vir ao culto também não estou pregando contra. Essas coisas são virtudes do crente. Nem de se orgulhar de ser líder de ministério. Nem de ter e exercer dons. Afinal, os dons foram dados, nós recebemos. Nem de ser pastor. Todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são frutos de uma vida com Deus, próxima a Deus, próxima a Cristo, adequadas ao viver cristão, adequadas ao caminhar cristão. Mas todas essas coisas nós fazemos para o Senhor. Todos os chamados ministeriais que recebemos são frutos da graça transbordante de Cristo. Não merecíamos coisa alguma. Todos os dons que recebemos da mesma forma, resultado da graça transbordante de Cristo. Não merecíamos nenhum deles. Pois nós éramos e somos pecadores miseráveis e mesquinhos e por muitas vezes infantis, meninos de calça curta, quando já deveríamos ser homens maduros e mulheres maduras. Mesmo assim, Cristo nos amou e nos salvou. E nos levará para a eternidade com Ele, sem mérito nenhum da nossa parte, a não ser o mérito de Cristo na cruz. E que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, tudo que somos, tudo que fazemos, é por gratidão e serviço amoroso, por causa da salvação, e não o contrário. Afinal, tudo foi por causa da graça de Cristo. Você é líder de ministério? Você acha que é bom?
Bom, você acha que você é bom, que é o melhor de todos? É graça do Senhor. Sabe o dom espiritual que Deus te deu? Graça dele. Sabe aquela habilidade natural que você tem? Graça dele. Sabe o que você tem de bens? Graça dele. Ah, mas eu trabalhei. A força e o intelecto também são graça dele. Sem força, sem intelecto, sem perspicácia, também você não teria nada. Sabe sua família? Graça dele. Graça sobre graça, conforme nós cantamos ainda há pouco. Nossa identidade, então, está no Evangelho da graça. Abundante, transbordante de Cristo. Verso 15 ao 17. Ele então diz uma verdade. Ele diz no verso 15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Está chamando a atenção. Um jeito de dizer, presta atenção, essa é a verdade. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a verdade. Paulo se considerava o principal. Note que ele não disse fui. Ele disse sou. Porque ele ainda sabia que lutava contra os pecados, que nós também lutamos. E quando, eu já falei isso em algum momento, não sei quando, vou repetir aqui. Nós fomos alcançados pela graça do Evangelho, transportados do reino das trevas para o reino de luz do Filho amado. Está lá em Colossenses. E a gente começa a achar que nós somos melhores do que o do mundo. Eles estão perdidos? Estão. E a gente começa a se achar. Esquecemos que foi a graça que nos alcançou. É o outro ladrão da cruz. Se achava muito esperto. Enquanto um se rendeu a Cristo, o outro zombava e se achava mais. Parece o outro ladrão. E por vezes fazemos a mesma coisa. Nosso orgulho é a cruz de Cristo. Por isso, tome a sua cruz todos os dias, instrumento de morte dos nossos pecados. Então, Paulo, mesmo após a conversão, sabia que ainda era um homem mau, necessitado da graça de Cristo. Nós também necessitamos e necessitaremos da graça de Cristo para toda a nossa vida. Sem ela, nós não conseguimos caminhar com Cristo, porque nós vamos escorregar. Nós vamos escorregar nas nossas próprias bobagens e vamos pecar e entristecer o Senhor e nos afastar do Senhor. Nós estamos falando de crente. E entristecer o Espírito. E voltamos então arrependidos. Quem nos recebe? Cristo, com sua graça transbordante, porque Ele já pagou pelos nossos pecados. É graça sobre graça, da salvação até o fim da vida. Na santificação, no cuidado, no sustento e na perseverança no Evangelho. Evangelho da graça. Obviedades? Sim. Todos nós sabemos disso? Sim. Estou repetindo muitas coisas? Sim. Obviedades. Isso é Evangelho. Pregação é assim. Paulo então sabia que não tinha nenhum mérito para ser salvo. Também sabia que por isso a graça de Cristo se mostrou abundante e transbordante, conforme nós já argumentamos. E Paulo, o principal pecador, passou a ser modelo da graça de Cristo, graça que salva, graça que transforma, graça que sustenta, graça que dá novo sentido, que dá propósito, graça que dá vida eterna a todos os que creem em Cristo. É o que ele diz no verso 16. Mas por esta mesma razão, então Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, percebe que ele faz isso toda hora? Ele sabe o valor dele. Antes, nenhum, zero, negativo. Em Cristo agora, salvo, ele tem valor. E ele diz então, eu que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse, para que então, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Tem dúvida se você pode ser perdoado? Olhe para Paulo. Tem dúvida se alguém mau pode ser salvo? Olhe para Paulo. Tem dúvida se um perseguidor, um blasfemador do Evangelho, persegue a igreja, cospe na cara de crente, pode ser salvo? Olhe para Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Eu, o pior dos piores, me tornei modelo pela transbordante graça de Cristo. Cristo me chamou para ser modelo dessa graça que salva.
para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então há salvação para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Mesmo que você seja um terrível pecador, a graça de Cristo é maior. Como Paulo mesmo disse, a lei veio, Romanos 5, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Há esperança. Repetindo John Stott, é como se Paulo estivesse dizendo assim para os seus leitores e dizendo para a gente: não se desesperem. Se Jesus teve misericórdia de mim, o pior dos pecadores, ele terá também misericórdia de todos vocês. É isso. Não há nenhum homem mau que não possa ser salvo pelo Evangelho da graça. Arrependimento e fé diante de Cristo e o poder do Evangelho destruirá suas defesas e fará de você uma nova criatura em Cristo. Não é sobre o que você fez de bom ou mal para ser premiado ou não, mas sobre um Evangelho que salva gente pecadora, gente ruim, gente que blasfema, gente que mente, que trai, que maquina o mal. É isso. Isso é salvação. Paulo diz isso aos Efésios, que nós lemos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Talvez você já tenha ouvido isso 350 vezes, 1000 vezes. E a gente precisa repetir isso, para que o nosso orgulho não saia da cruz e brote no coração. Porque é muito fácil a gente desfocar da cruz e começar a olhar para o nosso coração. E aí o orgulho vem. A gente precisa manter os olhos na cruz, para que o nosso orgulho seja a cruz, a humilhação. Então Paulo serviu de modelo para mostrar que de um vaso ruim, Cristo fez um vaso novo e útil para o serviço. Olha que coisa. Um vaso que não prestava, um vaso que deveria ser destinado para ser quebrado, Cristo fez um vaso útil, novo, útil para a pregação do Evangelho aos gentios. Paulo é o cara. Então a gente percebe mais uma vez o contraste entre esses falsos mestres, que nós vimos domingo passado, e Paulo, que o assunto está conectado. Capítulo 1 é um assunto só. Aqueles falsos mestres, orgulhosos de suas doutrinas e discussões, não sabendo nada do que falavam da lei, afastando o coração e a mente do Evangelho, formando uma fé hipócrita, traziam discussões à igreja, conforme a gente vê no verso 4, no finalzinho do 4, promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Promovem brigas, conforme a gente vê ao longo da carta. Então, discussões à igreja sobre fábulas e genealogias, dias, comidas e etc. Já Paulo sabia que era mau, o pior de todos, o homem pecador que merecia condenação por perseguir a igreja de Cristo. Reconheceu humildemente que foi salvo e comissionado unicamente pela graça transbordante de Cristo. Graça sobre graça transformou o vil em útil. É isso. Esse é o poder do Evangelho. Ou a gente crê no poder do Evangelho e vive nesse poder do Evangelho, ou não cremos no poder do Evangelho. Não tem meio termo. Não dá para ficar no meio do caminho. Os primeiros, então, os falsos mestres, orgulhosos em si mesmos. O segundo, humilde e grato na graça de Cristo. Olha o verso 12, dou graças a Cristo, ele agradece. Ele agradece porque foi salvo e comissionado, sabendo que não tinha mérito nenhum. Evangelho não é sobre mérito. E eu sei que nós sabemos. E eu sei que vocês sabem que eu sei. Mas por vezes nós desviamos nossos conceitos disso. O mundo vai dizer, você só vai conseguir as coisas por mérito. Sim, mas o Evangelho não é sobre mundo. O Evangelho é sobre um Deus misericordioso que nos tirou do império das trevas pela obra do seu Filho. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Não é sobre mérito. Nenhum dos heróis da fé que estão lá em Hebreus 11 foram perfeitos. Não foi sobre o mérito deles, foi sobre a graça que os sustentou e os manteve firme.
Na fé. Exaltando Cristo, mesmo que ainda não tivessem visto os do passado. Apontando para Cristo, o autor e consumador da fé. É Cristo que nos mantém com a sua graça transbordante, conforme diz o verso 14. Precisamos lembrar disso todo dia. Senão a gente cai na onda do mundo, na onda empresarial e na onda do coach, de que nós vamos encontrar soluções em nós. Não vamos. Não vamos. Nós encontramos a solução no Evangelho da Graça. Porque se a gente olhar para a gente, vai ver coisa ruim. Ainda não estamos na plenitude do que Deus preparou para a gente. Só quando Cristo voltar. Então estaremos plenos pelo Evangelho da Graça. Verso 17, então, Paulo fecha. Belíssimamente ele fecha no verso 17. Uma belíssima doxologia, uma adoração a Deus, algo parecido com o que a gente encontra lá no capítulo 6, verso 15 e 16. Diante dessa graça fantástica, e já estão me faltando adjetivos para essa graça. Ela é transbordante, ela é fantástica, ela constrange, ela é abundante, ela é reluzente. Dessa belíssima graça que Paulo ensinou e mostrou e atuou na vida dele, ele louva e engrandece o Senhor. Ele louva o Senhor exaltando como Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, e toda glória e honra sejam dadas a ele, que é o verso 17. Assim, então depois que ele explicou, depois que ele mostrou um pouco do que a graça fez com ele, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Perceba que a glória não é para Paulo. A glória é para o Senhor. O Evangelho faz isso. Nosso orgulho é a cruz de Cristo. Então a glória é dele. A glória é de Deus. Não é nossa. Mesmo que façamos muitas coisas boas, a glória sempre será de Deus. Porque é graça. Não foi nada por mérito, por graça. Assim então fazemos, louvamos assim, quando definitivamente percebemos que não tínhamos nada e agora temos tudo. Que fomos salvos somente e unicamente e exclusivamente pela graça de Cristo. Então nós louvamos e agradecemos dando honras a Cristo. Quando a gente entende nosso pecado, quem nós éramos antes do Evangelho e quem nós somos depois do Evangelho. E quando entendemos este Evangelho que nos tirou daqui para aqui, o que nos resta é louvor ao Senhor, gratidão, honra ao Deus único, glória ao Rei, o imortal, o invisível. É isso. Algumas aplicações, então, sobre o texto. 4 aplicações. A primeira delas é a mais óbvia possível. Reconheça que você foi salvo pela graça. Aí eu, pastor, eu sei que eu fui salvo pela graça. Mesmo que você tenha crescido na igreja, não tenha matado ninguém, não tenha roubado ninguém, você era mentiroso. Foi. Era mau, traidor de boas amizades, de bons amigos. Talvez adúltero, talvez brigão, respondão aos pais. Teve raiva dos pais, no mínimo, uma vez. Cresceu na igreja. Nutriu ódio por alguém, pelo menos uma vez. Professor de escola, nota de matemática depois. Você devia ser castigado pelo rigor da lei. Mas Cristo te salvou. Você cresceu na igreja, estou falando daqueles que cresceram na igreja. Mas Cristo te salvou. Diante do seu arrependimento, Ele te acolheu e te perdoou de todos esses pecados. Sejam eles escandalosos ou não escandalosos. Aqueles sutis que nós temos estudado no livro. Então todos, reconheçam sua pequenez e dependência diante de Deus.
Nós dependemos dele para tudo, até para respirar. Tudo que você tem, tudo que você é, e o tem aqui é tudo. Bens, emprego, família, seu carro, sua bicicleta, sua moto, suas roupas, seus sapatos, seus cintos, e etc, etc, etc. Tudo que você tem é graça dos céus. Então reconheça que você foi salvo pela graça. Se você foi alcançado pelo Evangelho depois de adulto, se você foi alcançado pelo Evangelho na juventude, se você foi alcançado pelo Evangelho quando criança, se você nasceu embaixo dos bancos da igreja. Todos fomos salvos pela graça do Evangelho. Segunda coisa, então, conectada a isso. Entendendo que nós fomos salvos pelo Evangelho, pela graça do Evangelho, não é um Evangelho de mérito, até porque Evangelho de mérito não é bíblico. Aí abandona a Bíblia, porque não tem nada a ver com Bíblia. A segunda aplicação é abandone seu orgulho. O primeiro é mais fácil entender isso. O segundo é mais difícil. Nós precisamos lutar com o nosso próprio coração. Abandone seu orgulho. O orgulho não cabe na vida de gente que estava condenada e foi salva pela graça. Não cabe na vida de gente que já reconheceu sua pequenez diante da graça transbordante de Cristo. Não cabe. Você ainda acha que faz muito no reino de Cristo? Não, porque eu faço isso, faço aquilo, vou para lá, vem para cá. Acha que faz muito? Cristo fez muito mais na cruz. Você acha que contribui muito financeiramente? Eu dou 11,5%. Cristo deu a vida por você. E ele não tinha pecado, não. Você acha ainda que tem direitos para exigir de Deus alguma coisa, porque a vida não saiu do jeito que você queria? O que você tem, bens, família, dons, habilidades, não foi dado tudo por graça? O Evangelho da graça destrói essas coisas e essas defesas. Porque é tudo graça. Então, nossa imponência, nosso peito estufado, nosso orgulho, cai diante do Evangelho da graça, diante da graça salvadora de Cristo. Essa que transformou um perseguidor da igreja em um modelo da graça celestial. Paulo. O Evangelho da graça destrói orgulho e constrói humildade. Não fica no vazio, não fica no vácuo. O Evangelho da graça destrói orgulho e constrói humildade, seguindo os caminhos de Cristo. Porque o crente se orgulha na cruz. Pense nisso. Terceiro, que é a consequência de entender o primeiro e de já viver em humildade. Estão todos conectados, tá? Louve ao Senhor com alma e corpo. Aliás, falei isso hoje de manhã, não foi? Falei. Do texto que eu li pela manhã, no Salmo 119. Diante de tudo que a gente viu, dessa graça salvadora, sustentadora, só nos resta louvar. Dar honras e glórias ao nosso Senhor. Esse Deus, Rei, imortal, invisível, único, é Ele. Agradecer ao Deus, exaltá-lo pela salvação bendita que recebemos. Louve, cante. Louve com o seu corpo, com a voz, com a alma, com a mente, com o coração, com os lábios, com a orelha, com o cabelo. Louve com o corpo inteiro. Não tem esse negócio de eu estou louvando só com a mente. Não. Só se estiver num lugar que você não possa falar. E nem louvar aqui especificamente cantar, tá? Vou fazer um recorte, porque louvar é tudo, é a vida toda, é o culto todo. Se você estiver num lugar que você não pode falar, louve com a mente. Cante com a mente, está tudo certo. Mas onde somos livres para cantar e expressar, louve esse Deus aqui. Honre, louve com seus dons. E aqui a gente extrapola o cantar. Adorar e louvar não é só cantar. Isso ficou no imaginário das igrejas durante muito tempo e a gente precisa desconstruir isso. Louvar é mais do que cantar. É dar honras a Deus. É engrandecer Deus. Adorar é a ideia de culto, é a ideia de
culto público ou culto particular, o seu em casa. Então, honre, louve com seus dons. Como é que se louva com os dons? Exercendo os dons que recebeu, de graça, pela graça, para a obra de edificação da igreja. Honre, louve com suas habilidades naturais, aquela que você já nasceu com ela. Você não estudou, você não fez curso, você não treinou, mas você sabe fazer um negócio fantástico. Honre, louve ao Senhor assim. Como? Servindo a igreja de Cristo. Ou honre e louve com o seu ministério, o seu serviço específico nesta igreja local. Estou falando de outras não, estou falando daqui. Qual equipe ministerial você serve? Se você lidera ou não, ajude o seu líder, para que aquilo que está nas mãos dele para ser executado aconteça, para a glória do Senhor, desse Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honre a Ele. Se você é o líder, lidere com este amor, com esta graça. Louve assim. Louve com as suas finanças. Oferte. Entregue seus dízimos. Honre com seus bens. Aquela oferta generosa de coração. Ou quando você dá carona com seu carro para irmãos que não têm carro, ou que moram longe, ou que moram em lugar de difícil acesso. Honre com seus bens. Dê glórias ao Senhor com todo o seu ser. Com tudo que você tem. Com tudo que você é. Porque tudo que você é e tudo que você tem é graça do Senhor. Além da salvação. Além da salvação. Deus nos presenteou com o maior bem possível para um ser humano, a salvação. E ainda nos deu um monte de coisa. Ainda nos deu um monte de coisas. E a última aplicação para os não crentes, que aí não está conectada com as outras. Mesmo que você tenha feito ou faça coisas terríveis, mesmo que sua mente te acuse de coisas imperdoáveis, vergonhosas e horríveis, mesmo assim, o Evangelho pode te fazer uma nova pessoa. Uma nova pessoa salva pela graça abundante de Cristo. Lembre-se de Paulo. Um perseguidor da igreja, um blasfemo, perseguidor insolente, alcançou misericórdia. E a graça de Cristo transbordou. E a essa mesma graça, sobre esse principal pecador de toda a humanidade, o fez modelo dessa graça abundante. Afinal, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo não veio para aqueles que se acham justos. Não preciso desse negócio, porque eu sou um bom cidadão, pago meus impostos, entrego a declaração de imposto de renda até o último dia de maio, eu já boto em débito automático, eu dou bom dia para todo mundo que eu conheço e não conheço. Então, para mim está tudo bem. Ah, mas e o coração? E o coração, como é que está? Não odiou ninguém. Quando leva uma fechada no trânsito, não usou palavras deploráveis. Não quis esganar ou esmagar alguém no trabalho. Não quis pegar o seu chefe lá e dar um saculejo nele. O Evangelho é para gente assim. Gente pecadora. Não é sobre mérito. Mérito é sobre o mundo. O mundo vai tratar sobre mérito. E quando ouve que o Evangelho... Então quer dizer que o Evangelho, o cara fez tudo de errado, matou 300 pessoas a vida inteira, nos seus últimos 5 minutos de vida, ele pediu perdão a Cristo e creu em Cristo. Então ele está salvo. Exatamente isso, é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não era um ladrãozinho. Cruz é para os piores. Um rebelde ao Império Romano. Era a pior punição da época. Foi salvo. Então o Evangelho é para gente que não merece salvação mesmo, é para gente que deveria ser condenada mesmo, mas foi amada por Cristo. Pense sobre isso, decida hoje se render de joelhos, crendo e confessando e arrependido dos seus pecados, confessando que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Não deixa para amanhã não, faz hoje. Quero concluir então com 2 textos bíblicos. Romanos 5, 1, 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma igreja que vive pelo Evangelho, não há espaço para brigas, discussões inúteis de palavras, orgulho pessoal por serviço e doutrina, nem louvor a falsos mestres. Não tem. Numa igreja formada pelo Evangelho da graça, o louvor é ao Deus eterno, Rei da terra e dos céus. Cristo é o destaque e a razão de nossa vida e de sermos seu povo. Então, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Terminamos com a doxologia que Paulo terminou esse trecho da carta de Paulo a Timóteo. E que ele seja louvado pela nossa vida, com tudo que somos e tudo que temos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus poderoso, mais uma vez gratidão pela meditação da Tua palavra. Senhor, o assunto de hoje é o mais óbvio possível para os crentes, para a igreja. Mas nós precisamos lembrar dessa obviedade todo dia, para que nosso orgulho esteja focado na cruz, e não no nosso coração e naquilo que somos, naquilo que temos, nem aquilo que fazemos, porque todas essas coisas são graça do Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Morreu na cruz, foi punido pelos nossos pecados, e nós agradecemos por isso, porque senão nós não teríamos vida. Mas Ele venceu a morte, Ele venceu a punição do pecado e ressuscitou. Glórias ao Senhor por isso, porque nós temos esperança. Não servimos a um Senhor morto, mas que está vivo e voltará para nos buscar. Glórias ao Senhor por isso. Obrigado, Deus, pela graça transbordante de Cristo sobre nós. Obrigado pela salvação imerecida que recebemos em Cristo Jesus. Gratidão e louvor ao Senhor por isso. Em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos e louvamos e honramos. Amém.